Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões e queremos convidar você a tomar a sua Bíblia, ver o que a Palavra de Deus nos fala sobre o tempo do fim. O Senhor nos mostra as coisas que haveriam de acontecer e nós vamos ver um pouco sobre o que Jesus nos ensina, as suas palavras, palavras bem pensadas, palavras, podemos dizer assim, provadas, palavras que são fiéis e verdadeiras, palavras proféticas sobre o tempo do fim. O que Jesus falou? O que Ele nos prometeu? Que visão Ele nos deu deste cenário no tempo do fim? No programa de hoje conversaremos sobre isto, sobre as palavras de Jesus com relação ao presente, ao passado e ao futuro. Vamos ver o que Ele nos diz? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor, para ouvir o Espírito Santo falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, o Senhor Jesus trouxe a sua palavra profética, Ele trouxe o seu sermão a respeito das coisas que haveriam de acontecer no tempo do fim. Seus discípulos lhe perguntaram lá no Monte das Oliveiras. Dali do Monte das Oliveiras você tem a visão ampla e total de Jerusalém. Jerusalém com seus muros, Jerusalém com seu templo, Jerusalém com a conquista dos romanos ali, podendo ver a fortaleza de Antônia, o palácio de Herodes, a casa de Caifás, podendo ver a cidadela de Davi, o Monte Sião, dali do Monte das Oliveiras. Ali os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda? Praticamente são duas perguntas e a resposta de Jesus será totalmente detalhada, falando a respeito de tudo o que haveria de acontecer no tempo do fim. Porque para o Senhor todas as coisas são nuas e patentes. Diante do Senhor, Ele sabe todas as coisas. Deus não se assusta com o futuro. Deus não é pego de surpresa com nada. Deus tem o seu cronograma. Deus estabeleceu nos céus o seu reino, o seu trono, e Ele domina sobre tudo, sobre todas as nações da terra, sobre todos os homens, sobre todas as culturas. Deus reina. E Jesus, então, Ele trouxe para os discípulos de uma forma magistral, de uma forma maravilhosa, Ele trouxe todos os detalhes para que nós estivéssemos apercebidos. Olha o que ele diz em Lucas 21, o versículo 32 e 33. Ele diz assim: Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esta é a palavra do Senhor. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui é que dentro do período de uma geração, todos os sinais haveriam de acontecer. Todos os sinais haveriam de se desenrolar. Muitas vezes as profecias na Bíblia, elas estão misturadas. Exatamente para que o inimigo não venha atrapalhar os planos de Deus. Exatamente para que o inimigo não possa tentar impedir alguma coisa, como se pudesse. Claro que o que Deus diz vai se cumprir e tem se cumprido. Por exemplo, os judeus não aceitaram a primeira vinda de Jesus como Messias porque disseram: ele não colocou ele não colocou Jerusalém como a capital dos povos. Ele morreu? Ele fracassou? Não.
Jesus não fracassou. A sua morte na cruz foi a vitória para a humanidade, a vitória para todos nós, porque o seu sangue derramado é a garantia do perdão dos nossos pecados, é a garantia do nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso mesmo. A morte de Jesus na cruz não demonstrou fracasso, mas vitória. Vitória, porque ele foi sepultado. Como ele disse que o sinal que ele dava era do profeta Jonas, que ele ficaria 3 dias no túmulo, como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. E assim como Jonas foi vomitado em terra para levar salvação aos gentios, levar salvação a nações ímpias, idólatras e que não conheciam Deus de Israel. Assim, Jesus ficaria no túmulo 3 dias e ao 3º dia ele ressuscitaria. Ressuscitaria gloriosamente para que a sua palavra, a sua mensagem fosse levada a todas as nações da terra, a todos os gentios, aos povos que não perguntavam por ele, aos povos que viviam na impiedade, que viviam no paganismo. Sim, Jesus ficou 3 dias no túmulo, no 3º dia ressurgiu e ele então apareceu durante 40 dias aos seus discípulos e a tantas pessoas a quem curou, a quem abençoou durante 40 dias. E então ascendeu aos céus, dali do Monte das Oliveiras, e assentou-se à direita da majestade de Deus. Esse foi o propósito de Deus, este era o cronograma do Senhor, mas estavam misturados as profecias do sofrimento de Jesus e da sua glorificação. E os judeus acharam que em uma única vinda ele viria para passar pela humilhação e também pela glorificação. Só que a primeira vinda do Senhor foi a sua humilhação, e a vitória na cruz, e a segunda vinda, a sua glorificação, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o Senhor Jesus disse aqui que todos os sinais que ele falou, não passaria uma geração sem que tudo acontecesse. Uma geração, nós podemos tomar o exemplo do Senhor, do próprio Deus, falando de 3 gerações lá no Egito, que o povo estaria por gerações ali no Egito. Então, na 4ª geração, eles seriam tirados de lá. Muitos dizem que uma geração dura 40 anos, 70 anos, 100 anos. Nós vamos ver que aqui na Escritura seriam 100 anos. É na 4ª geração, Deus disse a Moisés, o povo sairia do Egito vindo para a terra prometida. Podemos pensar em 100 anos. Ou em 100 anos, todos os sinais acontecendo. Qual seria o sinal mais marcante? Israel, Jerusalém, Israel, a volta do povo para a sua terra, a volta miraculosa. Aquilo ali foi algo de Deus, de Deus, de Deus. Como o vale de ossos secos, ossos sequíssimos, sem vida nenhuma. 2000 anos Israel ficou sem ser nação. 2000 anos Israel perambulou no meio das nações. E então, 14 de maio de 1948, o povo volta para a sua terra. Festa, alegria. E ali nós temos um sinal tremendo. Israel é o relógio de Deus. O que está acontecendo ali é para prestarmos atenção. O Senhor disse, vede a figueira e todas as árvores. Olhe para Israel, o que está acontecendo, e olhe para todas as nações. Nas nações, temos visto o mundo se afundando no pecado, virando Sodoma e Gomorra, vemos a violência, vemos as guerras, vemos a fome, vemos todos os sinais acontecendo nas nações da terra. Mas vemos
todas as profecias se cumprindo em Israel. Em Israel, as cidades assoladas sendo novamente habitadas, sendo reconstruídas. Vemos o deserto florescendo, o deserto ali produzindo laranja, produzindo morangos, tomates, pimentões, oliveiras sendo plantadas no deserto, coisas impossíveis. Deus trazendo sua resposta. E Jesus disse: olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. Dentro de uma geração, dentro de 100 anos, tudo vai se cumprir. E tudo começou a se cumprir em 1948, com Israel sendo conquistado. 1967, Jerusalém sendo conquistada na Guerra dos 6 Dias. É Deus agindo, é Deus mostrando: estou no controle de todas as coisas. É Deus nos dizendo: eu tenho a história da humanidade nas minhas mãos. Eu tenho o cronograma da história dos homens nas minhas mãos. Eu sou o Senhor. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? E aí, vamos orar? Ore comigo, entregando a sua vida ao Senhor, o seu coração, a sua casa, estando pronto para ver estes sinais, para estar no centro da vontade de Deus e estar preparado para a vinda de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre na minha vida, para que o Senhor me dê a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua direção em todo o tempo, para que eu possa fazer a Tua vontade, para que eu possa ter um coração limpo, lavado no sangue do Cordeiro. Eu e a minha casa servindo ao Senhor. Ensina-me, ajuda-me, que cada dia eu possa crescer um pouco mais na vida espiritual e possa Te amar, Te obedecer e fazer a Tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você ore, busque ao Senhor, leia a palavra de Deus e esteja pronto para este dia glorioso. Que Deus nos abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro. Não se esqueça de acessar o nosso site. Não se esqueça de ser um mantenedor de missões 24 horas diante do Senhor, de ser um Gideão. Que Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.